Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, e nesse vídeo aqui eu quero repercutir para vocês principalmente algumas informações que estão sendo repercutidas, faladas desde a semana passada sobre a possibilidade de saída ou não do técnico Renato Portaluppi. Eu não quero te contar aqui nenhuma novidade bombástica, nenhuma grande informação, eu apenas uni os pontos. Somei várias situações que estão circulando na imprensa de colegas que falam e repercutem a possibilidade da saída do Renato, linkando com a entrevista do treinador e te dando um cenário, um panorama, pensando na próxima temporada. Porque tem novidades, inclusive do Renato, dizendo que você, torcedor gremista, vai ser importante na sua renovação ou não com o Grêmio. Já tirou todos os detalhes? Antes, esse vídeo é para Zapay. Se tu não sabe o que é Zapay, é um aplicativo que vai te ajudar imensamente para pagar todas as tuas dívidas com o Detran. IPVA, licenciamento, multa, tudo que tu tá devendo para eles. Baixa a Zapay agora, aqui na descrição no primeiro comentário, e é grátis. Pela placa do teu veículo, tu consulta tudo que tu tá devendo e na hora que tu for lá, ó, tem tantos reais para pagar, tu pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito. E se quiser, usa meu código promocional JBFilho20, que tem 20% de desconto ainda nas taxas de pagamento. Então baixa a Zapay para rodar tranquilo e ficar leve, que, cara, na próxima Blitz, teu coração vai disparar se os caras te chamarem, tu vai guinchar teu carro, multa, aquela coisa, e tu ainda tem que pagar o IPVA. Então já atalha, paga com a Zapay e roda tranquilo, beleza? Gente, o Renato na última entrevista coletiva, me permitam recontar essa história, ele deu uma informação, dizendo que, primeiro, ele não descarta a renovação, que era uma coisa que a gente tinha assim, ó, o Renato quer sair, e muita gente recebe essa informação. O Renato diz não, que ele vai avaliar, diz que quem já cravou essa história tá mentindo e tudo mais, que ele tá fora, e falou abertamente sobre até o comportamento da torcida, o pensamento da torcida gremista vai impactar, vai fazer diferença na sua renovação. Se ele fica ou não, vai passar também pelo torcedor gremista, ele quer ouvir o que os gremistas pensam. Bom, o Bagé até brincou, dizendo, bom, se é por isso, o Renato já comunicou que tá fora do Grêmio, né? Porque se ele vai ouvir a torcida do Grêmio, a imensa maioria da torcida do Grêmio, pelas pessoas que eu, pelo menos, tenho contato, eu não tenho como falar com milhões e milhões de pessoas, tô fazendo um recorte aqui do que aparece no meu canal, nas minhas redes sociais e nas pessoas na rua com quem converso, os gremistas não querem mais Renato. Tem nada a ver com o cara ser ídolo, com tudo que ele conquistou, mas que o trabalho não é bom e o ano não é satisfatório e por isso os gremistas estão convencidos que ele não tem que ficar. O Renato até fala, ele brinca na coletiva, ó, mas tem que fazer a enquete com gremistas, não pode ser colorado. Olha, eu vou devolver a brincadeira. Talvez, pelo sentimento que eu tenho com os gremistas, seja mais fácil se fizer com os colorados, que os colorados estão dizendo fica Renato, os gremistas, aquela história que a gente já conhece, como tem fica Cudê, fica Renato, fica Mano, fica todos os técnicos, acontece basicamente a mesma coisa. Só que aqui eu preciso te passar algumas informações que estão circulando nas últimas horas e eu vou dar os créditos aqui, porque eu não tenho por que não dar, né? A gente não informar corretamente. Os guris da Copeiro TV, gremistas, que tem um canal no YouTube super bem repercutido, eles foram categóricos, dizendo no final da semana passada, ainda antes do jogo contra o Atlético Goianiense, que o vestiário do Grêmio não estava legal, que o vestiário do Grêmio, segundo eles, estava uma M, que ninguém mais quer o Renato. Tô falando aqui, um canal de identificados do Grêmio, não é um cara que, não são dois caras que querem prejudicar o Grêmio, não são dois caras que querem achar, não, eles não querem mais saber, eles chutaram balde para prejudicar, já que o Grêmio tá numa situação ruim, não. Eles falaram ainda antes, dizendo o seguinte, eles deram crédito. Olha, o vestiário tá uma M, ninguém mais quer o Renato, o vestiário não tá legal, os caras não estão comprando mais a ideia do Renato. E eles lá citaram vários exemplos, e eles disseram que eles tinham recebido naquele dia a informação, mas aí começaram a se lembrar de algumas situações. Do Bright White, um dia que saiu do jogo descontente, perguntaram para ele, ele disse que ele não estava cansado. Do João Pedro, que também não gostou de uma situação. Do Gustavo Martins, que foi exposto por ter sido expulso contra o Galo, também ficou uma situação chata, que eles sentiram na zona mista que os jogadores não gostaram. Eles vão citando, tem que ver lá o conteúdo, só procurar aqui Copeiro TV, pega ali há 3 dias que você vai entender exatamente a live que eles fizeram e colocaram, expuseram esta situação de que as coisas não estavam legais. Eu já ouvi de outros colegas
algumas informações nesse sentido. Que nem todo mundo tá fechado, que, por exemplo, dos estrangeiros já tem muita insatisfação, que só o Kahneman fecharia 100% com ele, mas que o Kahneman já era um cara brasileiro, né? Vamos dizer assim, já era da turma do Grêmio e tudo mais, mas que muita gente não estava satisfeita. Recentemente nós temos uma informação que ela também tem crédito, quem passou essa informação eu lembro que o Eduardo Picão foi quem colocou, mas tem um repórter que tinha dado, eu vou colocar o crédito aqui embaixo do repórter, que foi o primeiro cara a falar sobre isso, ele disse, não, a informação é minha, ele bancou, ele disse, a informação é minha, eu reforço, que 2 jogadores reclamaram dos treinamentos, o Martin Braithwaite e o Monsalve, dizendo que o nível das atividades não era um nível alto, não era um bom nível, que eles queriam mais treinamento e tudo mais. Os jogadores negam isso, via assessoria de imprensa do Grêmio, os jogadores negam, diz que isso não aconteceu, mas tem um repórter que está dizendo, eu não inventei essa história, e o cara tá aqui para dizer, ele é até gremista, se não me falha a memória, ou trabalha numa rádio identificada com o Grêmio, e ele disse, não, eu não tô inventando essa história, eu realmente recebi de pessoas que confiam lá dentro do clube, dizendo, olha, há esta insatisfação com o técnico Renato Portaluppi. O que eu posso te dizer sobre isso? Os vice-presidentes sempre passaram o seguinte, olha, recentemente até saiu uma informação dizendo, olha, só o presidente Guerra segura, os vice-presidentes não querem o Renato. Na verdade, o que eu sempre ouvi os vice-presidentes acham o seguinte, em 2021, tiraram o Renato antecipadamente no meio da temporada e ao tirar o Renato ficaram, o termo que eu ouvi foi esse, as viúvas dele chorando no vestiário e o Grêmio caiu. E aí ninguém mais se entendeu. Porque o vestiário trabalhava de um jeito, mudou completamente e ninguém mais... E aí o Jeromel citou que mudou muito técnico, aquela coisa toda e tal. Enfim, cara, 21 tu vai achar zilhões de desculpas, né? Mas o fato o que nos dizem cara, para esse ano, não vamos arriscar. O Renato é a bola de segurança para o Grêmio ficar, não correr mais riscos de queda, permanecer na Série A. Para o ano que vem, se avalia e reavalia bem, e aí já com possibilidade quase certa de não permanência do Renato. O Renato, até então, todas as informações que nós recebemos é que ele sairia. Ele abriu uma portinha na última entrevista. Vamos combinar que quando o Renato disse, não, vou avaliar e tal, ele tá jogando no ar a situação e dizendo, vou ver com o torcedor. Para tentar até usar essa situação com o torcedor para ver se o torcedor compra a sua bronca. Mas, cara, o Renato, no último jogo, foi vaiado. O Renato abre uma porta, mas provavelmente ele abre a porta, ouve que tem vaia e provavelmente vai ter que fechar. Porque no último jogo só ele foi vaiado. Aí o Renato diz, não, foi meia dúzia e tal, é o torcedor porque ele tá insatisfeito com a campanha e tal. A gente sabe que não é tão pouco assim o que tá acontecendo. E vaza por todos os lados que o Renato vai sair. O Neto disse na semana passada no seu programa que o Renato vai sair. E ligou ele até o Renato ao Corinthians. Ligou o Renato à possibilidade, que é um nome bem falado no Corinthians e tudo mais. Eu até, por minha conta, não foi o Neto que falou, disse, olha, o Neto ganha força e informação porque ele é muito amigo do Renato. Não sei se foi o Renato que passou para ele, mas o Neto está dizendo que o Renato vai sair. E a ligação que eu teria, né? Porque o Neto, será que é amigo de alguém do Grêmio aqui? Né? Não, provavelmente o Neto é amigo do Renato. A ilação que eu fiz, e foi a ligação que eu fiz, seria isso. Mas também não importa a fonte do Neto. O Neto é um cara que tem um baita programa, tem uma audiência absurda, tem uma repercussão absurda e já acertou muitas informações. Então tá aqui a informação de que o Renato pode sair. Gente, esse é o cenário de um Grêmio. Esse é um cenário de um Grêmio de meio de tabela, que fez uma campanha que não foi boa das Copas, que não foi boa no Campeonato Brasileiro, tá jogando muito na conta da Arena, aí você pode avaliar o quanto de desconto vai ser dado por não ter jogado uma grande parte do ano na Arena, por não ter jogado grande parte sequer em Porto Alegre ter CT e tal, você pode colocar. Mas esse é o cenário. Muitas informações de bastidores sobre uma saída. O Renato disse que vai avaliar até o que você, torcedor gremista, pensa sobre ele e vai levar isto em consideração. Embaralharam-se as cartas novamente, mas tem muito bastidor, inclusive de jogador, que não está feliz com as escolhas do técnico. E aí? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.